Vamos orar pelo nosso pastor? Amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra rema poderosa para a sua vida nesta manhã. Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor João Paulo. Acreditamos, Pai, que aquela semente que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, vai ser também liberada sobre as nossas vidas nessa manhã. Pedimos que palavras de conhecimento, de revelação, sejam liberadas agora sobre a mente e o coração dele. Que nada impeça, Senhor Jesus, dele fluir naquilo que o Senhor já liberou dentro dele. Em nome do Senhor Jesus, prepara os nossos corações também como terra fértil para receber a tua boa e santa palavra. Em nome do Senhor Jesus, tira de nós toda resistência. Quebra as nossas cerviz, Pai, e nos dê um espírito quebrantado e humilde para receber através da vida do seu Filho. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que enquanto ele esteja ministrando, enquanto ele esteja pregando, Pai, que anjos, Pai, ministros adoradores estejam neste lugar, Pai, trabalhando em nosso favor e lançando fora toda e qualquer distração das nossas mentes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Deus tem uma palavra poderosa para ministrar os nossos corações nessa manhã. Alguns dias atrás, Deus ele já tem falado ao meu coração nessa palavra e ele me dando direção, e a minha oração tem sido que nós venhamos ser uma igreja ao modelo de Cristo. Que nós venhamos ser uma igreja aos padrões bíblicos. Porque, irmãos, nós corremos um grande risco de estarmos em um culto, em uma adoração, onde nós nos movimentamos, mas a presença do Senhor não está lá. Então nós precisamos nos tornar uma igreja bíblica, uma igreja segundo o coração de Cristo, porque essa é uma igreja que funciona. Às vezes nós buscamos vários métodos, e isso não é errado, e como pastor eu sei disso, a importância, mas isso não é o mais importante. O mais importante é se parecer com a igreja de Cristo, ou melhor, o mais importante é ser a igreja de Cristo. Amém? Então, dito isso, hoje nós vamos trabalhar esse tema, vamos continuar no tema que nós já estamos trabalhando há algumas semanas, que é a igreja gloriosa, mas eu quero falar a igreja que ama Jesus. Porque, irmãos, a igreja só pode ser uma igreja gloriosa se ela ama a Jesus. Se ela não ama a Jesus, vai ser como os dois que venderam a propriedade, Ananias e Safira, que venderam a propriedade, mas eles não tinham amor. Eles estavam querendo mostrar algo que eles não eram. E Jesus, ele, se é que eu posso usar essa palavra, ele abomina aqueles que se parecem, mas não são. Quando ele viu uma árvore de longe, ele falou, olha, essa árvore é bonita, ela parece que tem frutos. Vamos lá. Chegou lá na árvore e não tinha nada. Ele falou, olha, que essa árvore, ela venha se secar e que nunca mais produza frutos dela. Então, irmãos, há um grande perigo de nós parecermos ou querermos parecer com algo que nós não somos. Porque quando nós parecemos com algo que nós não somos, nós colocamos uma capa para que as outras pessoas olhem para nós e digam, olha, esse aqui é bonitinho. Nossa, olha, parece que é crente, parece que é filho de Deus. Mas no seu interior não jorra nada de bom. Porque nós só produzimos bons frutos quando nós estamos plantados no Senhor. Porque o Senhor diz que nós somos como, nós somos enxertados na oliveira e nós produzimos frutos porque Ele é o que manda. Porque nós vemos que tudo que é mandado para a árvore ali, ele vem pela raiz. Então Jesus, ele é a base de toda a igreja. E nós vamos falar sobre o amor. Então a igreja de Cristo é a igreja que ama a Jesus. E aí nós vamos falar da missão da igreja, que a missão da igreja é amar. Então o amor vem antes da grande comissão. Nós muitas vezes nos movimentamos dentro do trabalho da igreja, dentro da comissão, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser. Mas não, você precisa amar antes. Nós vemos que Jesus por 3 anos, ele juntou ali, vamos destacar os 12 discípulos, porque havia mais, e os apóstolos ali, os 12, ele caminhou com esses homens por mais de 3 anos. E a base do discipulado de Jesus era o amor. Jesus, quando ele visitava bairros ali, pessoas carentes e pobres, ele pregava o amor. Os ricos que
a visão dos pobres tinham que ser desprezados porque eles eram muito, muito ricos, Jesus ele ia e comia na casa desses homens. Porque Jesus, o amor de Jesus, ele era um amor acolhedor. Ele abraçava todas as pessoas. Então, se você não entender que a base do evangelho é o amor, você ainda não entendeu o que é o evangelho de Cristo. A palavra do Senhor nos diz, lá no livro de João, capítulo 14, versículo de número 15, se me amais, guardais os meus mandamentos. Então Jesus ele disse, se vocês me amam, o que é que vocês fazem? Guardem os meus mandamentos. E eu não quero trazer os 10 mandamentos que está no livro de Êxodo, porque esse nós sabemos, mas a respeito do que Jesus disse dos mandamentos. Então, Jesus ele vem trazendo a respeito dos mandamentos. Ele diz, olha, eu vou resumir os mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus. E aí é isso que me chama a atenção. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então, o que é que ele traz aqui? Coração, alma, entendimento e força. São os pilares para nós caminharmos em Cristo. Então, se nós não amamos o Senhor com todo o nosso coração, e aí nós vamos falar um pouco sobre isso, o que é que ele quis dizer sobre amar de coração. Ele está dizendo que todas as nossas afeições devem ser dadas principalmente a Ele. Ele não quer competir com outros amores. Quando ele diz sobre coração, ele está falando, olha, toda a sua afeição é a mim. O seu coração, ele não pode competir com outros amores. Nós vemos uma passagem interessante quando o Senhor diz a Abraão, né, o filho da promessa, o filho que ele tanto esperou, e ele passou muitas dificuldades para alcançar o Isaac, mas ele amou tanto aquele filho que o Senhor falou, olha, eu quero que você entregue o seu filho em oferta a mim. O Senhor queria que Abraão provasse alguma coisa para Deus? Não. Deus ele queria que Abraão provasse o seu próprio coração. Como o pastor Wilson trouxe aqui, aonde estiver o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. Aonde estiver o seu maior amor, ali vai estar a sua recompensa. Então a base do evangelho de Cristo é o amor. Mas eu não posso amar o outro se primeiro eu não amo a Cristo. Então Cristo ele diz, olha, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. E aí ele diz, olha, os mandamentos que eu resumo é em 2. Ame o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Aí ele vem discorrendo aqui de toda a vossa alma. Tem a ver com quem nós somos, da nossa pessoa, quem eu sou, como eu me vejo. Isso é a minha alma. Ah, quem eu sou, como eu me vejo. A minha tendência deixa, né, de ser orgulhosa e ela passa a ser mais olhando para o outro. Porque, irmãos, nós temos uma grande tendência em olharmos para nós mesmos e acharmos que nós é que precisamos de tudo. Ah, mas e o outro? Ah, o outro se der, se sobrar. Eu quero que você imagine que se tivesse uma grande fila aqui, o Senhor entregasse senhas para entregar uma grande vitória, uma grande bênção, né? Ah, sei lá, 6 pessoas aqui na fila para uma grande bênção e o Senhor tivesse somente 2 fichas para entregar. Geralmente nós somos assim. Queremos ser os primeiros porque nós achamos que nós necessitamos mais do que o outro. E Paulo, ele falou, olha, Senhor, eu considero tudo perca por amor a Ti. Eu posso perder tudo por amor a Ti. Irmãos, muitas vezes, olha como é interessante. Quem já chorou na presença do Senhor, levante as mãos. Tá. Aí eu quero te perguntar, por que você chorou na presença do Senhor? Muitas vezes nós choramos na presença do Senhor por causa das nossas chagas, por causa das nossas feridas. Ai, Senhor, está doendo. Ai, meu casamento. Ai, os meus filhos. Ai, por nós. Mas quem já chorou pela presença do Senhor, em querer estar com Ele? Senhor, o meu choro aqui é porque eu quero estar contigo. Sabe, nada mais importa.
nessa terra, nada é tão precioso quanto estar na tua presença. Nós choramos pelas nossas feridas, pelas nossas chagas, mas não pelo Senhor. Nós vemos ali que quando Jó, ele passou por aquela grande tribulação, ele se coçava com cacos de telhas. E muitos diziam, olha, o que você está enfrentando, por acaso não é o pecado que você tem cometido? Deus tem feito isso porque Ele é justo e Ele tem visto que você é um homem pecaminoso. E Jó, no coração dele, ele falou, olha, eu não fiz nada de ruim, mas se o Senhor fez isso ao meu respeito, talvez eu mereça. Daqui a pouco a mulher dele vira e diz, olha, como que você ainda serve esse Deus em vão? Amaldiçoa esse Deus e morra. Qual a resposta dele para ela? Fala como uma louca. Por acaso tudo que nós temos aqui não foi Ele que nos deu antes? Se Ele deu, Ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos que o coração de Jó não estava naquilo que Deus entregou a ele, mas em quem ele era em Deus. Irmãos, nós vamos chorar na presença do Senhor, não pelas nossas necessidades, mas por quem Ele é. Senhor, eu te amo tanto que o meu coração, sabe, ele se rasga por inteiro a Ti. E o Senhor diz, olha, rasgue os vossos corações, não as vossas vestes, que o nosso interior venha refletir quem é Deus. Não o nosso estereótipo, aparece que eu sou. Mas Senhor, no meu coração, eu te amo ao ponto, se eu perder tudo, se eu for acometido com uma doença, isso não vai me afastar do Senhor. Como diz em Romanos, o que é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? São as perseguições, as tribulações, as lutas presentes ou as por vir, os principados. O que é que pode te separar do amor de Deus? Se o nosso amor a Cristo, ele é verdadeiro, ele será aprovado. Não para provar para Deus, mas para provar a nós, aonde está o nosso coração. Então nós vemos que a nossa alma também, que é quem nós somos, ela precisa estar em Deus. A nossa mente também, ele destaca a respeito da mente. Se eu vou amar com a minha mente, então eu preciso tomar decisões, e a cada pensamento ele é direcionado a Deus. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, que a nossa milícia não é contra as coisas dessa terra, mas contra os seres espirituais e celestiais. Quando eu entendo isso, eu entendo que a minha mente ela está o tempo todo em luta. Paulo ele diz, olha, eu estou buscando fazer o bem sempre, mas o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está em mim. Ele mostra um homem em contínua luta. Quer dizer que a minha mente ela está em contínua luta. Mas quando ele diz, olha, para eu amar o Senhor com a minha mente, as minhas escolhas, no final vai ser a Cristo. Nós vemos que Pedro ali dentro da grande luta que ele enfrentou, irmãos, vocês querem ver tamanho amor? Olhe para Pedro. Pedro, quando foi desafiado a andar sobre as águas, ele foi o único que amou e confiou o suficiente para ir lá e andar sobre as águas. Quando muitos abandonaram o Senhor, por mais que Pedro, você falar, mas Pedro negou o Senhor. O amor de Pedro era tão grande que ele estava caminhando, Jesus sendo levado à morte, Pedro ali, ó, de longe, acompanhando a Cristo. Isso é amor. Muitos de nós teríamos nos ocultado, nos escondido, mas Pedro, mesmo de longe, ele acompanhou o Senhor. Ele não sabia como lidar com aquele amor. Senhor, olha, eu tenho tanto medo, mas eu te amo tanto que eu quero acompanhar o Senhor. Eu quero ver o que é que vão fazer com o Senhor. Eu quero ver, talvez, isso... na minha visão, tá? Talvez Pedro pensou em uma oportunidade, que vacilarem, eu vou lá e pego o mestre de volta. Então ele estava acompanhando o mestre. Ele não sabia como lidar com aquele amor. E ele foi até o final acompanhando o mestre. Eu vejo um homem de amor. Um homem que caminhou com Cristo até o final. E no final, quando ele entendeu o verdadeiro amor, a palavra do Senhor diz que em uma pregação ele ganhou 3.000 almas. Em uma segunda pregação foram 5.000 almas. Pedro, diz a história dos mártires, que Pedro, quando ele foi morto ali, ele falou, olha, que eu
seja crucificado, mas não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Me coloque de cabeça para baixo. Ele entendeu o amor. E é interessante porque quando nós entendemos o amor, a nossa mente ela vai decidir por Cristo no final. Então, quando o Senhor diz, olha, que nós viemos amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com a nossa mente e com toda a nossa força, uau, isso é forte. Eu falei, Senhor, como resumir com toda a força? Olha o que é que Paulo diz. Estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo amou com toda a alma. Paulo disse, olha, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Isso é você colocar toda a sua força. Você fala, olha, tudo que eu tenho, eu coloco em ti. Quando nós vamos ler a narrativa da história de Paulo, nós vemos aqui que Paulo, por muitas vezes, ele passou por perigos de morte. E falaram, Paulo, se você for até tal cidade, vão te perseguir, vão te prender. Ele falou, não importa, porque eu preciso estar naquele lugar e levar Cristo. Paulo, mas se você for preso, olha, é um propósito de Deus, porque lá na prisão eu vou levar Cristo. Paulo, mas se você for morto, a minha vida vai glorificar o Senhor, mesmo na minha morte. Eu já estou crucificado em Cristo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, nós precisamos entender que uma igreja gloriosa é uma igreja que ama a Jesus e coloca Jesus no topo, no mais alto, no trono. Você coloca ele lá. Porque o evangelho não é sobre mim, é sobre ele. A redenção me alcançou, mas alcançou por causa dele. Quem somos nós, homens mortais? Como diz a palavra, quem poderá nos livrar desse corpo? Esse corpo pecaminoso da morte. Quem pode? E aí nós vemos que Jesus, ele diz, olha, e o segundo mandamento é semelhante. O que é que se assemelha? É algo parecido a esse. Então ele diz, olha, o segundo é parecido a esse. Qual é o segundo? Amar, né, o próximo como a nós mesmos. Não havendo outro mandamento maior do que esse. Ele diz, olha, primeiro mandamento, ame ao Senhor. E o segundo assemelha-se a esse, para você amar o teu próximo. E aí no final ele diz, porque não há outro mandamento maior do que esse. Todas as vezes que o homem olhava para Cristo, Cristo apontava para as outras, né, pessoas, ou para as pessoas que estavam em volta. Olha, tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Passei frio e vocês me cobristes. Estava necessitado e vocês atenderam as minhas necessidades. E aí disseram, Senhor, quando foi que fizemos isso? Ele falou, olha, quando vocês cuidaram desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Aí é interessante que Jesus, ele continua na narrativa e ele vem trazendo que um novo mandamento eu vos dou. Qual é o novo mandamento? Amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos. Mas não é novo, ele está repetindo, ele está falando, talvez vocês não entenderam o que eu falei, mas eu vou dar um novo mandamento. Se é isso que vocês querem, é um novo mandamento que vocês querem, ame o próximo como a ti mesmo. Por isso que no começo dessa ministração, eu trouxe que nós precisamos ser uma igreja, ao modelo da igreja de Cristo, que a minha oração e o meu desejo é que nós venhamos nos tornar uma igreja bíblica. Porque temos uma grande tendência a sair dessa igreja bíblica. Ah, mas parece que é uma igreja bonita, parece ser uma igreja, sabe, que ama, parece ser uma igreja que recebe, parece... Nós não temos que parecer, mas nós temos que ser essa igreja. Quando Paulo diz, olha, eu já estou crucificado com Cristo, é nós crucificarmos os nossos desejos. Senhor, olha, eu não sou uma pessoa amável, mas que eu venha me tornar essa pessoa. Senhor, eu não sou uma pessoa, sabe, que me preocupo com o outro, mas eu vou colocar na minha agenda e vou gerar isso na minha mente. Eu preciso me preocupar com o outro, porque Cristo se preocupa com isso. Então a minha prioridade é as prioridades de Cristo. A minha preocupação é com Cristo, com que Cristo se preocupa.
Irmão, se nós não lutarmos contra a nossa carne, a nossa tendência é se afastar do Senhor. E aí seremos aquela árvore que parece que produzimos bons frutos, mas não produzimos. Uma vez eu conversei com uma pessoa, e ela, cristã, tá? E ela falou, olha, eu sou educado com as pessoas, mas eu não me importo com as pessoas. Eu não me importo se ela está passando necessidade e tal, o coração dela não está nisso. Mas espera aí, para nós sermos uma igreja bíblica, nós precisamos nos importar uns com os outros. A gente costuma sempre falar de Atos 2, algo maravilhoso que aconteceu. Estavam todos reunidos ali no dia de Pentecoste, depois de 50 dias, né, da morte de Jesus, estavam todos reunidos e veio, de repente, um vento impetuoso e encheu todos que ali estavam. E a gente diz, mas o que é que aconteceu? Muitos falaram em línguas. Irmãos, eu ouso a dizer que talvez esse tenha sido o menor dos acontecimentos ali. Porque Paulo diz, olha, eu posso falar em línguas, mas se eu não tiver amor, não vai me adiantar de nada. Então nós pegamos o ápice de Atos 2 falando do dom de línguas. E Paulo está dizendo, olha, se eu não tiver amor, falar em línguas não vale nada. O ápice de Atos 2 foi a igreja entender a comunhão. Todos entendiam o que um e o outro falava, mesmo, um é de tal país, outro não, mas eu entendo, agora nós podemos nos comunicar a respeito. Gerou compaixão entre eles, que muitos vendiam as suas propriedades e distribuíam com aqueles que nada tinham. Aí eu volto, mas Ananias e Safira quis parecer que também era cristão misericordioso, bondoso, né? Ou bondosos ali. Eles falaram, está todo mundo ofertando? Eu também vou ofertar. Só que o coração deles não estava no Senhor. Então, Cristo, Ele conhece a intenção dos nossos corações. E Ele sabe quando o nosso amor é verdadeiro. Ou se nós queremos mostrar para as outras pessoas somente, eu quero mostrar que eu amo. Mas eu não amo com palavras, eu amo com atos. Os meus atos mostram quem eu sou. E aí é interessante que Paulo ele vem reforçando a respeito disso. Que esse mandamento, esse novo mandamento, o Senhor nos dá, que é para amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas é interessante, isso está no livro de João, capítulo 13, versículo de número 34. Mas no versículo de número 35, ele disse, nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amais uns aos outros. Então, como é que nós somos conhecidos? Se nós amarmos. Se você não ama, você não é conhecido como discípulo do Senhor, porque a base do discipulado de Cristo é o amor. Como eu disse lá em cima, a comissão ela está aqui, mas o amor ele está acima. Eu só prego, eu só evangelizo porque eu amo. Se eu faço por obrigação, irmão, eu vou lá, se ganhar, se eu fiz o meu papel. Não, você não fez o seu papel, porque você não amou. Eu acho que por isso é que muitos pastores, ele se preocupa muito com relação à administração, como é que está o andamento da igreja, se estão todos aqui, porque a base do pastoreio é o amor. Se não tem o amor, ele não se preocupa, ele se preocupa com o sistema, se preocupa com qualquer outra coisa, mas não se preocupa com vidas. Eu costumo dizer que a igreja ela é de Cristo, e realmente ela é. E eu, como pastor, a minha preocupação é se eu estou dando a direção correta para as ovelhas que é de Cristo. Se a minha mão está sendo pesada, porque se eu pesar a mão, Cristo ele vai cobrar de mim, porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas é de Cristo. Então, quando eu entendo isso, eu tento pastorear no amor de Cristo, porque as ovelhas é dele. E ele é o nosso maior discipulador. Então, nós vemos aqui que Paulo ele diz, olha, vocês vão ser conhecidos, João, vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Essa semana, não quero que levante a mão de maneira nenhuma, irmãos. O meu objetivo não é esse, mas eu quero que você analise o seu coração. Eu coloquei um texto, uma mensagem sobre ajuda para alguém no ministério. Eu coloquei uma mensagem, irmãos,
vamos aqui servir uma pessoa e tal, até sexta-feira essa pessoa precisa honrar um compromisso. Se você como igreja entendeu isso, e se nós somos igreja, eu quero que você contribua. Como é que você recebeu essa mensagem? Você se preocupou, meu Deus, tem um irmão da comunidade precisando. O que é que eu posso fazer para atender? Porque nós temos uma amiga e o coração dela é muito evangelístico. Se você chega para ela e diz, olha, tem uma pessoa passando uma necessidade, primeira coisa ela faz, e depois ela sai ligando, ela sai mandando mensagem para pessoas que ela acha que também pode ajudar. Porque isso é ser igreja de Cristo, é você se preocupar com o outro. Paulo ele diz, olha, eu honro mais o outro do que a mim mesmo. Quando você se preocupa mais com o outro do que com você. Senhor, olha, a energia do irmão está cortada, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Com quem eu posso falar? Quem eu posso ligar? Você vai se tornando a igreja aos moldes de Cristo, e eu estou trazendo isso para gerar aos nossos corações o entendimento que é ser igreja de Cristo. Ser igreja de Cristo não é somente vir ao culto, pegar cânticos poderosos e levantar as mãos, mas é eu saber agir com aquilo que eu estou recebendo. Aí a igreja canta santo, tá? Ele é santo, mas como eu tenho caminhado, como eu tenho recebido essa santidade em mim? Então a igreja do Senhor, ela é movida através do amor. Então quando eu me preocupo com o outro, eu estou cumprindo um mandamento, eu estou amando a Cristo. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo de número 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, ele é o quê? Então aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, irmãos, vou usar aqui, né, alguns pregadores. Pare com esse papinho de dizer que ama a Deus se você não ama o próximo. Porque não sou eu, mas a palavra do Senhor está dizendo que isso não é verdade. Então comece a gerar no teu coração a preocupação com o outro. Nós só estamos aqui em comunidade porque nós amamos uns aos outros. A palavra do Senhor diz para nós sermos suporte uns aos outros. A palavra do Senhor diz que Ele se revelou ao partir do pão. Quando estavam ali à mesa, e um momento de comunhão foi que Cristo se revelou. Quando Cristo foi se despedir dos seus, Ele montou uma mesa e Ele serviu a todos. Olha os sinais que Cristo nos dá a respeito do amor. Quando Jesus foi partir, Ele juntou todos e falou, eu quero lavar os pés de vocês. Quando Cristo ele veio, uma das primeiras coisas que Ele fez, além da aparição, foi sentar e comer com os seus discípulos. Quando o Senhor encontrou a Pedro, a primeira coisa que Ele falou, Pedro, você me ama? E Pedro, acho que com aquele entendimento e aquela resposta, quando você vira para o irmão, imagine, e faça esse teste, você falar para o irmão, irmão, estou tão bem aqui, eu te amo. O irmão vai falar o quê? Eu também te amo. Mas ele vai dar aquela resposta automática. Talvez não é do coração, não é da mente, não é da alma, como nós lemos aqui. É a resposta por educação. E Pedro, ele foi educado com Cristo. Cristo falou, Pedro, tu me amas? Ele falou, Senhor, eu te amo. Ele falou, Pedro, você está entendendo a minha pergunta? Você me ama? Pedro, Senhor, claro que eu te amo. Pela terceira vez, o Senhor falou, Pedro, você me ama? Ele entendeu que era necessário ele dar a vida para Cristo. E ele falou, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. Pedro estava falando, Senhor, me ensina a andar por esse amor. Paulo lá na frente entendeu esse amor. Então a igreja que ama a Cristo é uma igreja que se doa. E uma igreja que se dói. Não é uma igreja dodói, é uma igreja que se dói. Ele se compadece com o outro, com a necessidade do outro. Ele se compadece quando uma pessoa está enfrentando uma crise no casamento e ele pensa, o que é que eu posso fazer? Quando pessoas estão enfrentando dificuldades na paternidade ou na maternidade, e você pensa, o que é que eu posso fazer por esse casal? É uma igreja que se preocupa se tem um irmão necessitando de uma cesta básica, se está necessitando de algum socorro. Às vezes aquela pessoa ela só quer ser ouvida, e você fala, eu vou ser o ouvido dessa pessoa, porque eu amo essa pessoa. Então a igreja que é a igreja que se dói com a necessidade do outro, não é a igreja doída. Esses dias, saindo um pouco aqui e voltando, eu vou voltar agora,
eu mandei um áudio até para o pastor Jouber, que parece ser algo surreal, mas é mais do que real. Em um áudio, em um grupo da igreja, olha a treta que rolou ali. Um áudio da igreja ali, né, do grupo. Uma irmã que trabalhava com vendas, né, vendia coisas na igreja, bombom e tal. A irmã colocou lá a mensagem cobrando os irmãos que estavam devendo ela. Aí o outro irmão mandou um comprovante lá no grupo, informando, irmã, eu já paguei, tarará, tarará. Aí a outra irmã falou, irmã, você está mandando indireta para mim? Aí começou aquela confusão generalizada no grupo, por causa da venda de algo. E aí, eu como pastor, eu já pensei, meu Deus do céu, onde o pastor às vezes tem que se meter e tem que entrar ali. Aí a minha solução rápida, né, como pastor, eu falei, eu entraria ali, silenciaria todo mundo, marcaria uma reunião com as irmãs, mas onde é que o pastor tem que entrar? Sabe por quê, irmãos? Não está, aí voltando à mensagem, não está embasada no amor. Porque quando você ama, você não se preocupa. Esses dias eu estava conversando com o pastor Israel sobre algumas coisas, até sobre alguns prejuízos financeiros, mas por amor a gente, não, irmão, está certo, vai embora, está na paz. Não, vai em paz. E eu já tive alguns que parece que foram prejuízos financeiros, mas, irmão, não me faltou nada. Nada. E eu continuo com meu coração em paz, amando. Então, quando eu vi essa confusão, eu falei, cadê Cristo nessa igreja? Cadê Cristo nesse povo? Porque em uma mensagem, algo virou aquela briga generalizada e eu já até imaginei para onde é que ia. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Eu falei, eu queria que fosse somente um meme, mas é real. E eu falei, para onde a igreja do Senhor está indo? Então, nós precisamos ser uma igreja que se preocupa com o outro. Irmão, olha, está em paz, não consegue me pagar, não está em paz, irmão. Vai em paz e não peques mais. Vai em paz e não compre mais comigo, né? Vai em paz, está tranquilo. É isso, mas às vezes nós colocamos tanta energia e tanta força que nem parece que nós somos a igreja de Cristo, uma igreja que ama. Nós precisamos ser essa igreja que ama. Eu vou finalizar aqui. Lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo de número 1, ele vem falando que o amor, ele é sofredor. Fala o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ou, né, se eu fosse como um metal que soa, deixa eu ver, e se não tivesse amor, nada seria. Seria como um metal que soa, que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios, e tivesse todo o entendimento, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse esses montes, se não tivesse amor, de nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, Ananias e Safira, né? Ainda que eu distribuísse, se não tivesse amor, de nada me adiantaria. Ainda que eu tivesse amor, de nada me adiantaria, ou de nada aproveitaria. O amor é sofredor. O amor, ele é o quê? Benigno, ele não é maligno. O amor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Ele tudo suporta. Nós vemos aqui que o amor, ele tudo suporta. Ele não busca o seu interesse, ele não se irrita. Então, acho que isso cabe para as mulheres, né? Então, não se irrite. Se você ama o seu marido, não fique irritada. Mas é interessante que ele vem trazendo que o amor, ele é benigno, ele é algo bom. Ele não é algo maligno. Aí, no final, ele vem trazendo o seguinte, não importa, ele não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo crê, tudo espera. Então você sempre espera, mas você sempre espera o melhor do outro. Você suporta, não, olha, eu vou ser suporte para esse irmão, eu vou ser suporte para a igreja, eu vou ser suporte para o outro. Então o amor, ele é isso. Quantas vezes nós caminhamos debaixo de um amor que nós somos aquelas pessoas que murmuram? Nós fazemos mais mal do que bem. Porque você fala, mas eu falo porque eu amo. Não, mas você está matando.
E o amor não é para você matar, é para você trazer vida. Então eu acho interessante que Paulo ele usa linguagem de exagero. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse, ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que eu fizesse coisas miraculosas, que eu operasse e tivesse todos os mistérios da igreja, eu profetizo, eu canto, ainda que você tivesse, ainda que a sua fé fosse tamanha, a você dizer, monte, ergue-te daqui e lança-te ao mar, ainda que você tivesse tudo isso, se você não tiver amor, de nada valeria, porque a igreja de Cristo, a base dela é o amor. Então eu amo a Cristo, por isso eu amo a igreja. Eu amo a Cristo, por isso eu amo o ministério. Eu amo a Cristo, por isso eu me preocupo e evangelizo o outro. A igreja de Cristo é essa. Então, irmãos, nós estamos aqui para nos parecermos com Cristo. Então, mas eu já fui frustrado no amor. Parabéns, Cristo também. Mas já me enganaram. Parabéns, a Cristo também. Sabe qual é o problema? Como igreja, nós queremos ser melhor do que Cristo. Cristo enfrentou muita coisa, mas nós não queremos enfrentar nada, porque eu sou cristão. Não, você não é cristão, talvez você é o bebezinho ali, quer ser tratado como bebezinho do papai. Se nós queremos ser o modelo de Cristo, nós enfrentaremos aquilo que Cristo enfrentou, mas nós glorificaremos a Ele. Vamos, Senhor, que a glória seja dada a Ti, que mesmo em meio a esse sofrimento eu glorifique ao Senhor. Então é a igreja que tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. Nós usamos isso só para casamento, né? Parece que o casamento é essa luta inteira. Quando vamos ali falar para um casal, o casamento, o amor, tudo suporta, tudo crê. Não, ele está falando a respeito da igreja de Cristo. Então você está disposto a morrer se necessário por Cristo? Porque Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, pare com esse negócio de achar que o evangelho é sobre você, porque não é sobre Cristo. E quando eu entendo que é sobre Cristo, eu vou viver segundo a palavra dele. Eu vou amar segundo os moldes de Cristo. Cristo diz, olha, se por acaso o irmão, ele atingir a tua face direita, dê a esquerda. Muitos dizem, ame os seus amigos, pois eu digo, ore pelos seus inimigos e ame a eles. É o evangelho de Cristo. E aí Cristo lá no final, nisso conhecerão que vocês são o que? Os meus discípulos, quando vocês estiverem caminhando em amor. Eu quero que você se ponha de pé. Eu oro ao Senhor para que nós venhamos nos tornar essa igreja. Irmãos, eu não estou dizendo que é uma igreja que não... Porque onde tem pessoas, às vezes, vai ter conflitos. Mas que esses conflitos se tornem tão pequenos, como Paulo diz, eu considero anátema. Mas eu sou uma pessoa e eu tenho que falar, porque se eu não falar... Não, é pequeno, comparado ao propósito que eu vivo como igreja de Cristo. O propósito que eu vivo como igreja de Cristo é amar uns aos outros. A base do evangelho de Cristo é o amor. E eu oro para que nós venhamos amar uns aos outros, para que nós venhamos amar a nossa comunidade, para que nós venhamos amar a nossa reunião, para que os momentos que nós estamos juntos sejam momentos ímpares, sejam momentos oportunos, onde nós falamos, olha, eu vou estar em comunhão com o corpo de Cristo. Nós nos preocuparmos, olha, fulano vai casar, o que é que eu posso fazer? Fulano, pastor Antônio, vai casar, o que é que eu posso fazer? Outra pessoa ali, que agora os irmãos estão mudando. Como que eu posso ajudar os irmãos que estão mexendo com mudança? Não, olha, fulano ali precisa sair para ter um encontro, e namoro um casal. O que é que eu posso fazer para ajudar aquele casal? É ficar com os filhos? É nós sermos suportes e amarmos uns aos outros. E o amor, ele não pode ser fingido, irmão. Ele precisa ser verdadeiro. E o amor verdadeiro é aquele prático. Quando eu demonstro lá em casa que eu amo a minha esposa, eu amo com as minhas práticas. Eu demonstro para ela todos os dias que eu cuido dela porque eu amo. As minhas palavras são palavras de amor, são palavras de afeto. Os meus atos mostram todo o meu afeto, todo o meu carinho. Porque muitas vezes você fala, mas eu não consigo demonstrar. Não, você tem que tentar.
Talvez você não consiga, mas você tem que tentar o tempo todo ali tentando demonstrar o amor de Cristo através de você. Porque nisso nós seremos conhecidos. Eu quero que você grave. Nessa mensagem, né, se a missionária Leda, na terça-feira, perguntar qual foi a mensagem ministrada no domingo, você vai falar: nisso conhecemos que somos verdadeiros discípulos de Cristo, porque nós amamos. Guarde essa mensagem. Você é conhecido como discípulo de Cristo porque você ama. E eu quero que você ore nesse momento para que o seu coração, ele seja um coração rendido ao amor de Cristo. Uma igreja gloriosa. Eu não acredito que a igreja ela é uma igreja gloriosa porque ela tem vários dons. Não. Eu acredito que a igreja é uma igreja gloriosa porque nós temos o maior dos dons, que é o amor. Deus, nos constranja, Senhor, a estarmos diante da Tua presença e nós fluirmos no amor do Senhor. Senhor, nos ajude a viver o verdadeiro amor. Como diz a Tua palavra, que o nosso amor venha a ser não fingido, não venhamos parecer aquela árvore que estamos produzindo frutos e na real não estamos produzindo nada. Mas que nós venhamos produzir frutos bons, frutos de justiça. Deus, que nós venhamos amar uns aos outros, porque nisso nós seremos conhecidos e reconhecidos. A Tua palavra nos diz que aquele que não ama, esse não conhece a Deus. E muitas vezes nós não conhecemos o Senhor porque nós não amamos o Senhor. Nós não estamos preocupados em viver no amor de Cristo. Meu Deus, a Tua palavra diz que a igreja ela crescia, porque os apóstolos caíam na graça do povo, o que significa que era uma igreja que amava. E o Senhor, através do Teu Espírito, levava cada um que ia ser salvo para aquele lugar. Nós cremos que em nós o Senhor, meu Pai, vai derramar algo, e as pessoas vão receber algo gracioso através de nós, porque nisso elas nos conhecerão, porque nós estamos em Ti, nós estamos no amor. Gere esse amor em nossos corações, gere esse entendimento em nós, que nós venhamos ser uma igreja que venhamos fluir no amor. Meu Deus, eu sei que a igreja ela tem diversidade de dons, mas eu oro para que o dom maior nesse ministério seja o amor, porque Paulo diz que eu posso ter qualquer outro dom, se eu não tiver o amor, todos os outros é desprezado. Então Deus, derrame o amor sobre esse ministério, derrame o amor sobre os nossos corações, derrame esse sentimento em nós, em nome de Jesus. Que assim como em Atos 2, nós venhamos nos preocupar com a necessidade do outro, que nós venhamos sentir a dor do outro, em nome de Jesus.